Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você compartilhe, deixe o seu like, ative as notificações, deixe o seu comentário, ok? Hoje nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos que nós temos gravado durante este mês de dezembro. E este será o último vídeo do mês de dezembro, possivelmente. Nós estamos falando sobre a experiência pentecostal, os carismas, sobre as manifestações dos dons espirituais na igreja. E com ênfase nos dons de línguas, do falar em línguas. Porque existem duas vertentes, os cessacionistas e os continuistas. Os cessacionistas entendem que os dons espirituais, bem como falar em línguas, inclusive eles dizem que esse falar em línguas não é falar numa língua misteriosa, língua de anjos, mas são as línguas das nações. E entende que mesmo isso ficou para o primeiro século, para a era apostólica. Não obstante, existem, por exemplo, os pentecostais clássicos, que entendem que esses dons são para os dias atuais. São os chamados continuistas, dos quais eu faço parte. Já estivemos gravando 2 vídeos sobre isso, mostrando que não é somente, porque antes, quando falávamos acerca dos dons espirituais e com essas manifestações misteriosas, falar em mistério com Deus, alguém logo jogava uma pedra dizendo o seguinte, que nada, isso daí é coisa de pentecostal desinformado, que não conhece teologia, que não tem nenhum conhecimento, que está em êxtase, é meninice, é bagunceiro dentro da igreja. Então, e alguns, num ato até irreverente, desrespeitoso, chegaram até a atribuir isso como sendo produto de manifestações demoníacas, satânicas, diabólicas. É com esses termos que eles têm se dirigido a nós pentecostais. Mas eu louvo a Deus que Ele tem despertado grandes homens com conhecimentos, homens de erudição. E eu estou me referindo a um deles chamado Dr. Martyn Lloyd-Jones, que é respeitadíssimo no mundo acadêmico pelo seu cabedal, a sua capacidade de comentário, de entendimento das escrituras. E ele, num livro lançado pela editora Carisma, ele sai em defesa da atualidade dos dons. E ele chega até a desferir um golpe certeiro contra os cessacionistas, dizendo o seguinte: estes que negam a atualidade dos dons e acham que isso era somente para aquela época do Novo Testamento, lá do primeiro século, chegará um momento em que eles não vão encontrar nada para eles no Novo Testamento, porque tudo estará, eu estou aqui parafraseando, é claro, tudo estará restrito apenas aos cristãos do primeiro século. E então ele sai em defesa da atualidade dos dons, mostrando que o falar em línguas é um dom atual e que os dons espirituais também são atuais. Esse é um vídeo que nós gravamos sobre a visão do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Se você entrar aqui no canal, PR Elias Soares Oficial, você vai ver este vídeo em que nós estamos falando do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Mas como se isso não bastasse, para a glória de Deus, nós temos mais outro erudito. Esse outro erudito, ele também goza de prestígio no mundo acadêmico, porque ele é um PhD, com várias formações, a bem da verdade, um pastor assembleano e pentecostal, que não poderia ser outra coisa, né? Assembleano e pentecostal. Ele escreveu uma obra bem interessante, e que foi objeto de um vídeo que eu também apresentei, que é o Dr. Gordon Fee, ele que é PhD. E ele tem uma contribuição muito grande na área da literatura, como, por exemplo, Entendes o que Lês, que é uma obra de interpretação, de hermenêutica, e tem uma outra obra também voltada para a exegese bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, publicados pela Edições Vida Nova. E agora ele lançou mais um pela CPAD, que é Exegese para quê? Então veja que este autor, com essa formação toda, também sai em defesa da atualidade dos dons, e não somente mostrando que as línguas estranhas
falar em mistério com Deus, como ele linka 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, com 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, onde fala sobre, ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens. Ele não vê isso como uma possibilidade, como algo hipotético, como uma parábola, como algo poético, mas como algo literal, como realmente algo que é praticado no meio pentecostal, esse falar em línguas estranhas. Agora, nós temos então o Dr. Martin Lloyd Jones, temos Gordon Fee e agora pasme, porque temos um calvinista e um assembleano. Agora temos um outro calvinista venerado no mundo acadêmico de confissão reformada calvinista. De quem estou falando? De John Piper. Pasme você, John Piper também saiu em defesa da atualidade dos dons. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você estar assistindo, porque ele ora a Deus para que o Senhor o batize com o Espírito Santo. Ele quer esse dom, ele deseja esse dom e entende que esse dom é atual, é para os nossos dias. Ele não acredita que esse dom ele foi extinto. E eu quero aqui trazer para vocês, porque ele está sendo entrevistado por um personagem, e eu pedi para minha filha transcrever aquilo que foi dito ali no vídeo, e nós vamos aqui apresentar parte do diálogo, porque o vídeo dura mais de 7 minutos, então não está tudo aqui, mas algumas partes depois, através do link, você vai poder assistir o posicionamento dele. Aqui é dito o seguinte: John, que é o John Piper, né? Talvez falar em língua seja o dom espiritual mais polêmico de todos. E ao longo de seu ministério pastoral na igreja Bethlehem, você sempre estimulou as pessoas a buscar todos os dons espirituais. Olha que interessante. Lá na igreja dele, John Piper estimula os cristãos a buscarem todos os dons espirituais. Ora, se ele entendesse que os dons eram somente para a era apostólica, por que incentivar os cristãos, assim como Paulo está incentivando a igreja de Corinto, a buscar todos os dons espirituais? Isso é curioso. Mas ele continua. Como você define o falar em línguas? E como línguas têm operado ou não em seu pastorado? Como que tem sido essa experiência no seu pastorado? Vamos lá? Olha o que ele diz. Nós passamos por diferentes fases na Bethlehem em que nós enfatizamos esses dons, ora mais, ora menos. Parece que se você não fala a respeito disso no púlpito e não ensina sobre isso, ao menos no nosso contexto, esses dons tendem a desvanecer. Por isso, nós passamos por diferentes fases, e eu diria que, na maior parte do tempo, eles não estão em evidência. Me refiro aos dons sobrenaturais, como falar em línguas. Olha só, e eu diria que na maior parte do tempo eles não estão em evidência. Me refiro aos dons sobrenaturais, como falar em línguas. Não tenho problemas com isso, porque entendo que Paulo não desejava colocar esse dom em destaque. Aí ele diz o seguinte: não acredito na doutrina histórica dos pentecostais de que você tem que falar em línguas como sinal de que você está cheio do Espírito, ou até mesmo de que você é um cristão. Ora, isso aqui é um espantalho que criaram. Ele abraça esse espantalho e ele está correto. Isso aqui, nenhum pentecostal clássico, alguém que realmente lê as escrituras, vai fazer esse tipo de defesa. Eu quero repetir. Não acredito na doutrina histórica dos pentecostais, isso não é verdade, de que você tem que falar em línguas como sinal de que você está cheio do Espírito Santo. Não, a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e não falar em línguas. Por exemplo, João Batista era cheio do Espírito Santo e não falava em línguas. Ou até mesmo de que você é um cristão. Isso aqui nenhum pentecostal defende. Foi um espantalho criado e que ele aqui realmente diz que não acredita, e é interessante. Agora olha só o curioso que ele vai trazer aqui. O papel desse fenômeno é o seguinte: é um dom
Ele está ali e não vejo nenhuma razão para afirmarmos que algo mudou na história da redenção e que entre a era dos apóstolos e a nossa era, esse dom tenha desaparecido. Olha só que interessante. O papel desse fenômeno é o seguinte: é um dom, ele está ali, e não vejo nenhuma razão para afirmarmos que algo mudou na história da redenção e que entre a era dos apóstolos e a nossa era, esse dom tenha desaparecido. Se Deus quiser que ele desapareça, ele o fará desaparecer, mas não vejo nenhum mandamento para que não o busquemos. Na verdade, vejo versículos que nos encorajam a fazê-lo. De modo que há pelo menos 2 tipos de manifestações, e aí ele continua, é muito interessante, em que ele sai em defesa da língua dos anjos. Olha só, ele vai falar acerca das línguas dos anjos, eram as línguas de homens e de anjos, o texto parece se referir à língua de anjos. Então ele continua, já ouvi testemunhos de pessoas que, sem saber o que estavam fazendo, falaram coisas em uma outra língua, que foi compreendido por alguém de outra nacionalidade. Esse é o ensinamento. Mas ao ler 1 Coríntios 12, penso que não era isso que estava acontecendo lá. Era mais uma expressão do êxtase que não tinha um significado comum aos homens. Eram línguas de homens e de anjos. O texto parece se referir à língua de anjos. É um tipo de expressão que acontece quando o seu coração está cheio, transbordando no Espírito Santo. Ele solta sua língua para expressar estas sílabas com um valor espiritual para você, e se houver alguém com o dom de interpretação, elas adquirem um valor espiritual para os demais. Então perceba que ele sai na mesma defesa, mostrando que as línguas estranhas são as línguas de anjos, e que esse dom não cessou, e que ele não tem como provar que isso parou no início da história. E por essa razão ele incentiva os crentes da sua igreja a prosseguirem. E ele está dentro da Bíblia, porque olha aqui o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Pedro acaba de fazer a grande exposição, e aqui ele diz o seguinte: ouvindo eles isto, o seu auditório, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Se você é chamado por Deus, esse dom também é para você. E agora olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. E não proibais falar línguas. Portanto, John Piper, com toda a divergência que nós temos na área do calvinismo, ele sai em defesa da continuidade dos dons. Gordon Fee, da mesma sorte, e Martin Lloyd Jones. Portanto, estamos aqui apresentando esta série de argumentos, porque isso não está preso apenas à questão como eles, ao pentecostés e tal, esse evangeliquez e a um pentecostal desinformado. Nós temos aqui doutores, PhDs, homens de referência, que entenderam a verdade da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo e da ação de Jesus ao batizar os crentes com o Espírito Santo para falar em línguas estranhas, em língua dos anjos. Portanto, deixamos mais este vídeo, essa colaboração para você. Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.